Não sei se o áudio vai ficar muito bom por conta do volume do mar, mas eu vou experimentar mesmo assim. Espero que você consiga me ouvir. Quero trazer aqui uma reflexão para você, compartilhar com você, sobre aqueles muitos momentos da vida que a maioria de nós passa ou já passou, aonde está esperando o momento mais adequado para fazer mudanças, o momento mais apropriado para sair daquele trabalho, daquele emprego, abrir a sua própria empresa, começar a empreender, sair de um relacionamento ou começar um relacionamento, mudar de cidade, estado, país, enfim, tantos exemplos, tantas situações diferentes, aonde a gente tem que fazer uma escolha e vai deixando para depois, porque acredita que não é o momento certo, que não é o momento apropriado. E assim vão passando os dias, os meses, os anos, a vida. Quero deixar duas imagens agora para você aqui, que eu me inspirei nelas para fazer este vídeo, elas que me trouxeram essa reflexão. Olha aí. Observou bem essas duas florzinhas com um mínimo de espaço, com um mínimo de terra, elas foram e conseguiram o seu máximo potencial, né? Cresceram, se desenvolveram e até deu flor. Então percebe que essa observação do quanto elas fizeram com o mínimo de recurso que elas tinham em muitas situações da vida também pode nos ajudar para as nossas questões pessoais, porque nós, com o que temos, não fizemos, talvez nem parecido com o que elas fizeram aí nessa imagem, que nos mostra essa imagem, não é? Então, eu estava pensando sobre isso, né? Por que que nós, como seres da natureza, também não fizemos o mesmo? Por que que acreditamos muitas vezes que não vamos dar conta, não somos capazes, não temos a condição ideal, adequada, né? Aquela condição que temos não é o suficiente para realizar aquilo que desejamos. Por que fizemos isso? Pode ter muitos motivos, e acredito que tenha, que justifiquem, né? Só que eu venho trazer para você aqui, né, o que eu estava refletindo, que um dos motivos é por não nos conhecermos, é pela total falta de autoconhecimento. Desde que nós nascemos, ou desde o ventre da mãe, a gente vem acreditando que não somos capazes, não somos merecedores, enfim, acreditamos, né? Trazemos para nós como uma verdade crenças que apenas nos diminuem, nos colocam para baixo, tiram o nosso verdadeiro poder. E essas crenças, a gente vai carregando elas ao longo da vida e elas acabam nos impedindo, né, de a gente se realizar aqui na vida. E por que que a gente se mantém apegado a essas crenças, a estes padrões, a essas ilusões que compramos como verdades? Por que que não paramos para se inspirar na natureza, como naquelas flores, naquelas florzinhas ali no meio da laje, da pedra, né, que deram o seu máximo? Por que não damos este nosso máximo? Talvez por medo de não saber como será se eu sair do emprego, como será se eu terminar o relacionamento. Medo porque não acredito em mim mesma, não acredito nos meus potenciais divinos de ser da natureza que sou. Enfim, são muitos medos, muitas inseguranças
criados, gerados, embasados lá naquele assunto que eu sempre comento aqui, né, que são as crenças limitantes, os padrões inconscientes da mente que estão ali, nos segurando no desconforto, nos segurando na limitação, nos segurando no mais ou menos, nos segurando num emprego que não te satisfaz mais, num lugar onde você não se realiza, no relacionamento que não brilha mais os teus olhos. E aí, por medo, a gente não sai, a gente não faz uma nova escolha, a gente não dá o passo que é preciso. E sabe que nos meus próprios desafios e escolhas, né, onde eu até de forma intencional às vezes me coloco, né, em algo novo, eu percebo isso, que a sensação que dá no corpo é como se eu estivesse dando passo sem saber que vai realmente ter o chão para esse passo, né, se firmar. Só que por que a gente tem a sensação? Porque tem essa construção interna de medo, de insegurança, de não saber quem é, de não saber dos seus verdadeiros potenciais. Então, percebe que se nos mantermos neste território de não conhecer a si mesmo, de não desvendar estes atributos todos que nós temos, dificilmente nós vamos dar este passo. Dificilmente nós vamos ter coragem o suficiente, força o suficiente para fazer diferente do que já vemos fazendo. E olha como a natureza nos ensina, né? Olha a força, agora até deu uma acalmada aqui, mas estavam umas ondas mais agitadas. A força do mar, né? A força que muitas vezes nos falta para agir diferente, para agir ao nosso próprio favor. Outra coisa também que me lembrou esse assunto é aquelas situações que a gente sempre ouve falar de alguém que passa por um incidente, né? E ela, sem saber como, ela agiu de uma forma que, se não fosse o risco de vida, de morte, que ela estava correndo, ela não agiria daquela forma. Então, diante de um grande perigo, ela soube buscar os seus potenciais, porque, né, estava numa morte iminente, enfim, algo mais grave. Então ela conseguiu instintivamente buscar, né? E o que é o nosso instinto? É um padrão natural que todos nós temos. E por que nós não usamos este instinto, este padrão natural que está lá, em cada célula do nosso ser, para fazer essas escolhas, para mudar, para finalmente estar na vida que desejamos, que sonhamos, finalmente estar com quem nós gostaríamos, no ambiente, no trabalho, na realização financeira, profissional, enfim, cada um com os seus sonhos. Mas o que faz sentido para mim é que acessar quem nós verdadeiramente somos é que nos possibilita dar este passo sem saber se terá o chão. Porque nós teremos força, nós teremos lucidez, nós teremos clareza, nós saberemos como agir, né? Enfim, nós vamos nos autodirigindo para uma escolha depois da outra, e assim a seguinte. E uma depois da outra vai, com certeza, nos levando para este lugar, para aquele relacionamento, para aquela condição profissional, financeira que você tanto deseja. Então, meu convite aqui para mim, para você, não é ficar apenas na reflexão, é refletir, é se inspirar, né? Tanto nessas imagens que eu te trouxe aqui, quanto em tantas outras que você tem aí no teu dia a dia, para buscar em você mesma essa força e tudo o
que é necessário para que você consiga sair aí do ambiente, da situação, da condição que você está e se direcionar para aquela tão desejada. Um grande beijo e faça a tua parte.